Os hinos da harpa. Glória a Deus. Hoje tem algumas igrejas por aí que eles não estão mais cantando os hinos da harpa. Eles dizem que são hinos muito antigos e não combinam com os tempos modernos que a gente vive, né? Mas nós, da Assembleia de Deus, do Ministério de Deus, a gente louva os hinos da harpa, porque são hinos que nunca vão ficar ultrapassados, né? Nós vamos louvar até o arrebatamento. Eles são relíquias, preciosidades que ficaram na harpa cristã e fazem parte da nossa liturgia, né? Glória a Deus. E são hinos que diz, inclusive, um dos hinos da harpa, que esses hinos foram feitos em tribulação, ou em tribulações, né? E a maioria dos hinos da harpa são hinos sacros, de adoração a Deus, ou de uma mensagem bíblica. Os hinos da harpa, eles não têm aquele cunho de mercantil, né? Aquele cunho de venda, de propagar venda, ou querer propagar o nome de algum cantor, que são a maioria dos hinos hoje, né? Tem muitos hinos bonitos, tem uma porção, um monte. Mas hoje, alguns hinos, eles infelizmente não são tão bons quanto os da harpa, porque eles não têm melodia. Eu sou, viu, irmão Márcio? Eu sou um pouquinho músico, só um pouquinho. Mas não tem melodia, não tem letra e não tem base bíblica, a maioria dos hinos que a gente canta hoje por aí, né? Um é o mais falado de todos, né? É aquele hino ao sabor de mel. Aquele hino ali não tem base bíblica nenhuma, é um hino que, se os irmãos evitarem cantar aqui no Figueira, é bom, né? Porque no coro ele tem umas coisas de vingança, né? Você vai estar no palco, você na plateia, eu no palco, e você vai viver no palco. Isso aí, é isso que a gente louvou agora, né? Graças dou pelo futuro, graças dou. E não que a gente louvou antes, o 48, né? Quando enfim chegar o dia do triunfo, a gente tem que louvar isso, né? Esses hinos aí, eles são bem obsoletos e sem base nenhuma. Glória a Deus. Eu falei aqui na ceia, e duas adolescentes me procuraram no final, pastor, e se a gente quiser cantar em casa, pode? Eu falei, não tem problema. E são os hinos do Kleber Lucas, irmão. Não é que tem do Kleber Lucas que é muito bonito, aquele hino lá, por exemplo, vou deixar na cruz, é muito lindo. Mas como ele andou atacando um pouco aí a nossa denominação e algumas crenças nossas, o nosso presidente achou por bem não cantar mais os hinos dele, não. Teve um período que a gente também não estava cantando o hino do Voz da Verdade. Depois o Ministério, a Convenção, reautorizou a gente a louvar os hinos do Voz da Verdade, porque um dos componentes lá, o pastor Moisés, e foi uma igreja aí, disse que não cria os dons do Espírito Santo, né? E que o Espírito Santo não existia. Depois ele voltou atrás e viu que a Assembleia de Deus estava se afastando um pouco dele, aí ele corrigiu, e o pastor passou a autorizar a gente a louvar os hinos do Voz da Verdade de novo. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, o livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Eu gostaria de terminar aquela mensagem da semana passada para a gente não passar lembrando. Isaías capítulo número 5. Isaías capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do... Nós vamos ler o 5, 18, 19. Depois a gente vai ler o 20, o 21, o 22 e o 23. O 18 diz assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Vamos ler o 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade.
e fazem do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios e a seus próprios olhos, imprudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Os que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, essa advertência do profeta Isaías, os irmãos que anotaram na semana passada, eu apliquei para os nossos dias de hoje. Essa advertência ele está fazendo, só para recapitular, ele está fazendo ao povo de Judá, porque os assírios estão cercando Jerusalém, e ele quer trazer esse alerta ao povo, de que mesmo o povo cercado por inimigos, o povo também pode ter uma esperança. Mas ele diz que existe um grupo que eles estavam praticando coisas que não agradavam a Deus, e esse grupo poderia ser levado cativo, e quem fizesse parte desse grupo iria ser levado cativo e não ia ter a misericórdia de Deus. E esse grupo, infelizmente, era a maioria, né? E ele vai, em 6 áreas que ele profere, dizer quem são esses grupos: os carnais, os maldizentes, aqueles que ocultam pecado, o avarento, enfim, ele vai dar uma lista aqui. Nós falamos na semana passada do avarento, dos carnais, e falamos um pouco também daqueles que têm um pouco de dificuldade de confessar o seu pecado. Por que Isaías está falando isso? Porque Isaías ele cria que haveria um avivamento sobre a nação. Só que Deus mostra para ele que viriam 2 cativeiros. O primeiro cativeiro, a gente se atém muito à Babilônia, mas a gente não pode deixar de lembrar que o povo foi cativo pelos assírios também. E mais tarde pelos babilônicos. Por quê, irmãos? Pelos babilônicos. Eles ficam 70 anos na Babilônia, e nos dias do profeta Amós, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias, eles vão profetizar, salmodiar. Esdras escreve salmos, né, sobre uma glória que viria após o período de cativeiro. Amós ele vai ser bem taxativo. Quando o povo retorna do cativeiro, ele vai dizer: vamos construir um templo, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Isaías vinha profetizando isso. E o período e momento que Isaías profetizou isso, ele era caótico. O povo estava em uma situação deplorável, irmãos. E para piorar a situação, os sacerdotes estavam também em uma situação deplorável. Eles estavam cobrando para receber sacrifício ao templo. Nesse primeiro ai aqui, que Isaías vai dizer no versículo 8 a 10, que a gente falou na semana passada, mas só para recapitular, tipo de introdução, Isaías está profetizando também para os sacerdotes, porque os sacerdotes eles eram possuidores de terras. Por causa da oferta que o povo trazia, eles começaram a possuir bens. E eles, por exemplo, eles começaram a agir, não necessariamente nesse termo que eu vou usar, mas entre aspas, como agem essa classe. Qual, pastor? Os agiotas. Eles viam alguém em uma situação, por exemplo, alguém estava lá numa situação enforcado com terreno, com terras, ou com seus gados, ou com as suas ovelhas. Os sacerdotes, ao invés de irem lá, orar pelo povo, abençoar o povo, sacrificar com o povo, eles aproveitavam a situação do povo e compravam as terras do povo e diziam que o povo estava embaixo de maldição, e o povo vinha sacrificar no templo, e nesse ato de sacrificar davam mais ofertas, eles por sua vez enricavam mais e não atendiam a causa do povo. O profeta Isaías denunciou isso aí. Ele chamou eles de avarento, chamou eles de pecadores. O profeta Miqueias ele vai ficar tão irado com isso
e ele só aspirou, mas não pecou. Deus chama ele lá de Morasete, Gaza, e ele vem profetizar contra esse grupo, contra o rei Acaz e contra os escribas do rei, os conselheiros do rei, contra os sacerdotes que operavam na época do rei Acaz. E ele vai dizer que o povo estava em uma situação caótica, e vem profetizar contra esses maiorais e dizer: vocês não estão com a aprovação de Deus. Então, irmãos, imagine um cenário que o povo não está tão espiritual assim, o povo está em uma situação política terrível, financeira terrível, espiritual terrível, e aonde eles poderiam buscar o além, um consolo para se achegar a Deus, que era nos sacerdotes, a classe também estava corrompida. Por isso que eu achei perfeito em aplicar isso para os nossos dias, porque hoje nós vivemos dias de sacerdotes corrompidos, povo desesperado. Nós vivemos dias de o povo ir à igreja para buscar uma palavra e não ter uma palavra. O que o povo está encontrando hoje em muitas igrejas, né? É uma observação minha, tá, irmãos? É uma empresa, pastor, mas a igreja tem CNPJ, mas não necessariamente na razão social, no KNAI, ela tem que exercer aquilo. O KNAI de toda a igreja é filantrópico. A igreja, a função da igreja na terra é acudir, salvar e pregar as boas-vindas, as boas novas para as vidas. Mas as igrejas hoje estão fazendo, preste atenção, isso aqui está ligado diretamente aos dias do profeta Isaías. Jesus um mercado, a igreja um mercado, Jesus um produto, e os bispos, arcebispos, apóstolos, doutor em divindade, enfim, irmãos, eles são verdadeiros empresários que estão ali cheios de técnicas de psicologia para atingir o povo, tocar na mente do povo. O povo fica tão impactado com as mensagens deles que eles têm a audácia de, na hora dos cultos, eles estipularem valor de oferta, dizerem ao povo, igual semelhante ao que os sacerdotes estavam fazendo nos dias do profeta Isaías: olha, o tanto de oferta que você der é o tamanho da bênção que você vai receber. E o profeta Isaías, ele vem denunciar isso, porque Deus sempre tem profeta. E hoje, irmãos, eu queria fazer uma ressalva. Eu estou falando isso para me vangloriar, mas eu falo com muita propriedade. Eu não faço parte do grupo desses pastores. Que pastores, pastor Jair? Esses pastores que estão nas igrejas para massagear o ego dos outros. São pastores que pregam o que o povo quer ouvir, o que o povo escreve para ser ouvido, o que o povo vem para ser ouvido, mas o evangelho não é o que o povo quer ouvir. O evangelho ele é um confronto direto daquilo que o povo precisa e necessita ouvir. Tem muitos pastores, olha para cá, irmãos, preste atenção nisso. É uma mensagem doutrinária, mas também uma denúncia que eu faço aqui no púlpito do Figueira Grande, para você não cair nesses ventos de doutrinas. Tem muitos pastores por aí que eles estão se gabando, se gloriando, se enaltecendo que as igrejas deles estão cheias de juízes, desembargadores, bons dizimistas. Minha igreja é cheia na terça, a minha igreja é cheia no domingo, minha igreja é cheia na ceia. Você não viu a oração da manhã, é cheio de gente. Igreja A, igreja B está vazia. Não se paute por igreja cheia ou igreja vazia, porque esses pastores eles estão pregando para a igreja ficar cheia, mas para massagear o ego do povo. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem que Isaías pregou. Ai dos idólatras, ai dos avarentos, ai dos pecadores. Pecadores não é só o irmão que é servente de pedreiro, e muita licença para falar dos serventes de pedreiro, porque eu também já fui servente de pedreiro. Mas o
pecador também é o desembargador. Está faltando esse tipo de mensagem nos púlpitos. Mensagem que não massageia o ego, mas mensagem que transforma as vidas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas se a gente pregar, pastor, certas coisas, a gente perde o povo. Não perde, irmãos. A mensagem é ainda que segura o povo na igreja. Me dá mais um pouquinho de retorno. Estava tão bom o retorno, não sei se alguém baixou. Dá mais um pouquinho. Isso. E o profeta Isaías, ele vem pregar o que o povo não queria ouvir. Ele vem dizer: ai dos idólatras, ai dos avarentos, ai dos adúlteros, ai daqueles que pregam para si mesmo, ai daqueles que massageiam seus próprios egos, ai daqueles que se vangloriam dos seus próprios conhecimentos, ai daqueles que querem ouvir o que eles querem, não o que Deus quer falar. Se o pastor prega uma mensagem um pouco mais dura, esse pastor é muito duro, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para você sim, porque evangelho não é o que você quer ouvir. Evangelho é o pão quente que desce do céu, e o pão sai da fornalha, não é a gosto, é para quem tem fome, e quem tem fome come o pão e não reclama do pão que está comendo. Quantos podem dizer amém? Então essa introdução que eu estou fazendo é para aplicar e fazer uma alusão aos dias do profeta Isaías. E aí ele disse: ai do avarento. Segundo ai que ele vai dizer: ai do carnal. Terceiro ai que ele vai dizer: ai dos que são cativos do pecado. Tinha isso nos dias do profeta Isaías, tem isso nos nossos dias hoje. O que mais tem nas igrejas hoje são pessoas que são cativas do pecado. Por que, pastor? Porque a gente ouve mensagem hoje: você vai ter apartamento na planta, você vai ter carro no ano. Pastor, é pecado ter apartamento na planta e carro no ano? Não! Você vai ter dinheiro na sua conta, é pecado, pastor? Não! Você vai casar com Dom Juan, você vai casar com a princesa, e é umas mensagens bajulatórias, um blá 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 terrível. E a mensagem que tem que ser pregada no altar hoje é: ainda pecado é pecado, mensagem é mensagem, e pecado leva para o inferno. Você está aí, irmão? Pastor, o senhor está bravo? Não, irmão, estou sentindo a presença de Deus para pregar isso aqui. Por quê? Porque não vai ter pecado nessa igreja. Não vai ter pecado na sua casa, na minha casa, na sua família, no seu ministério. O pecado nos afasta de Deus, mas ainda tem mensagem contra o pecado. Se tem pecado, tem que procurar o anjo da igreja e confessar. Porque a confissão de pecados, ela alcança ou leva você a ter misericórdia. Diz a Bíblia: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E hoje eu vou denunciar, vou falar aqui. É um monte de igreja cheia de pecado. O pastor tem medo de pregar contra o pecado para a mocidade, porque vai tirar os jovens da igreja. Vai não. O pastor tem medo de falar: é pecado trair a esposa, porque vai perder o grande dizimista. Vai não. O pastor tem medo de pregar: mas sexo antes do namoro é pecado. Mas vai magoar a Mariazinha, vai magoar o Joãozinho. Não vai não, porque a palavra diz o salmista Davi, e ele era mancebo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lê para mim, vamos ler aqui, não, deixa eu ler. O verso 18 e 19 do capítulo 5. Olha aqui, irmão. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. Aqui é uma palavra figurativa. O profeta está dizendo assim, irmãos, é um pouco forte, mas é a ilustração que ele usou. Aquele que está com pecado é como se fosse cavalos, ou quem puxava carroça naquele tempo, de burros, jumentos, né? Isso aqui é a alusão do profeta, tá? Que puxava um monte de utensílios na carroça. Ele está dizendo assim: é você que tem pecado. Você fica com esse peso nas suas costas, carregando essa montoeira aí amarrada em cordas, e aí você não consegue avançar, você não consegue vir aos cultos, você não consegue mais falar em língua estranha,
Você não sente mais arrepio na mensagem que o pastor prega, que o evangelista prega, que o presbítero prega. Você não tem mais desejo de vir à escola dominical. É porque a carroça está cheia. Mas o meio nazareno um dia nas margens da Galileia vai trazer um sermão extraordinário. E no sermão da montanha ele vai dizer: tomai o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. O que você está dizendo, pastor Jair? Estou dizendo que Jesus é poderoso para perdoar o pecado e aliviar o fardo que tão pesado nos rodeia ou nos faz ficarmos estagnados na caminhada. Mas Jesus, irmãos, Ele está aliviando o nosso fardo aqui nessa noite. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Coloca para mim, por favor. Coloca para mim. Eu estou achando que eu estou no engatinho. Vamos ver. Quem crê que vai ter um projetor aqui? Eu ia falar, põe um projetor, irmão. Glória a Deus. Eu sei que nós, os irmãos, são muito chiques, mas a gente vai ficar mais chique ainda, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 5, versículo 22. Olha aqui. Glória a Deus. Quem crê que Deus ainda fala contra o pecado? Aleluia. Provérbios, capítulo de número 5 e o versículo de número 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Olha aí as cordas do pecado aparecendo novamente. É isso que a Bíblia está fazendo alusão e ilustrando, irmãos. É como se estivesse amarrado com cordas. Não vai e não vem. Vira escravo de Satanás. O pecado faz você virar escravo de Satanás. Mas a palavra ela liberta. Quem crê nisso, ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o que é que vai livrar ele das cordas? O que é que vai livrar ele da loucura, do pensamento pecaminoso? É a correção. E a correção é bater, é ofender. Não, a correção é a palavra. E a palavra é pecado, ainda é pecado. E Jesus ainda é poderoso para perdoar pecado. Olha para cá os jovens, olha para cá as irmãs, os irmãos, olha para cá. Quem perdoa pecado não é Priscila Alcântara, viu? Que anda dizendo por aí que pecado não é pecado, não. Não, esses pastores ficam... Jesus é maravilhoso, Deus é bom, pode pecar. Pecar. Quem perdoa pecado não é o Whindersson Nunes, não, que anda dizendo por aí que Deus é bom, Deus é só amor. Pode pular carnaval, pode casar antes do casamento, pode trair a esposa, não tem problema nenhum, não. Tem sim. A minha palavra, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que o único que é poderoso para perdoar pecado é o sangue de Jesus. Ninguém tem o poder de perdoar pecado. O ator da Globo não perdoa pecado. O que vai lá no podcast, 1 milhão de visualizações, não sei quantos mil seguidores, não tem poder para perdoar pecado. Não é ele que dita aonde você vai, onde você vem. Quem dita onde você vai e aonde você vem não é as amarras de Satanás, é a palavra. E é Jesus que perdoa todos os pecados. Irmão, tem um grupo por aí, toma cuidado com esse grupo, que é um grupo dos desigrejados, que é eles que estão agora dizendo que o que é pecado, que não é. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Salomão está dizendo que esse povo vive na loucura. Eles vivem em loucura porque eles não aceitam correção. Não aceitam. Então, por eles não aceitarem correção, eles ficam dizendo: não, mas Deus é tão bom. Esses pastores aí ficam dizendo: Deus não é isso aí que eles pintam, não. Você pode pecar, você pode dar um traguinho na maconha, você pode encher a cara de vinho, você pode beber a sua cerveja, você pode trair a sua esposa e contar depois. Deus é amor. Não, irmão, Deus é amor, mas Deus também é justiça.
A Bíblia diz que Ele vai julgar pela sua justa ou reta, em algumas traduções está reta, pela sua retidão ou pela sua justiça. Deus ainda está dizendo: pecado é pecado, e eu ainda sou poderoso para perdoar pecado. Nos dias do profeta Isaías estava acontecendo isso. O povo estava acomodado com o pecado e achando que quem era poderoso para perdoar o pecado eram aqueles sacerdotes corruptos que iam lá receber aquelas ofertas involuntárias e corruptas e não julgavam direito a causa do povo. Mas o profeta Isaías vai dizer: ai daqueles que estão encobrindo ou estão cativos do pecado. Ai daqueles que encobrem, ai daqueles que estão cativos. O que é ser cativo do pecado? Escravo do pecado. O pecado manda em você. Já viu pessoas que têm a mente pecaminosa, você não consegue conversar 5 minutos com ela, irmãos? Como assim, pastor? Irmão, pessoa que tem a mente pecaminosa, ela só fala besteira, só conta piada suja e ela vê defeito em todo mundo. Se o irmão dá muito glória a Deus, esse irmão aí pula demais. Se o irmão fica sentado assim o culto inteiro, esse irmão é muito gelado. Se o irmão fala alto, esse irmão grita demais. Se o irmão não grita, se o irmão não fala alto, esse irmão fala baixo demais. Se o irmão lê a Bíblia e busca um pouquinho de conhecimento e quer se aparecer, quer mostrar muito conhecimento. Se vem aqui e prega uma mensagem rasa, mas o povo entende: mas esse irmão aí não tem muita profundidade não. Ele vê defeito em tudo. Nós não podemos parar e ficar escravos desse tipo de gente que vive em amarras. Porque se você der glória, vai falar de você. Se você não der glória, vai falar de você. Se você faz, vai falar de você. Se você não faz, vai falar de você. Já que vai falar de você, que fale que você é um crente cheio do Espírito Santo, do jeito que você é. Abre a tua boca, glorifique a Deus. Você não depende da opinião de A e de B para dizer quem você é. Deus sabe quem você é. Gostam de dar nota no culto. É mente pecaminosa. Pessoa que está escravizada. Esses que mais julgam são os que mais têm pecados ocultos. Sim ou não? Lembra da mulher pecadora? Disseram ela: aí Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. Nós temos que matar ela. Diz a lei de Moisés que ela merece morrer. Aí aquele que não tinha nenhum pecado, ele escreveu no chão assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foram saindo um a um, e a mulher foi liberta pelo poder do perdão de Jesus, porque Ele é poderoso para perdoar pecado. É o espírito que entra na igreja, de oposição, de acusação, mas de pessoas que estão com a mente cauterizadas pelo pecado. Mas hoje Deus está te libertando da língua do mentiroso, da língua do fofoqueiro, da acusação do injuriador. E Deus está dizendo: você é livre, porque quem te perdoa e quem perdoa as suas práticas e o seu pecado sou eu. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Glória a Jesus. E Salomão, no ápice da sua sabedoria, ele vai dizer isso: que os ímpios, eles ficam amarrados pelo seu pecado. Mas o ímpio, irmão, aqui, a palavra ímpio aqui, não é para quem está lá fora, não. Olha para cá. Esse ímpio é quem está aqui dentro. Tem pessoas que estão aqui dentro e ela é ímpia. Como assim, pastor? Está aqui dentro e é ímpia. Não confessa. Não se arrepende, não tem o sentimento de vir procurar o anjo da igreja, de se acertar, de ajudar. São pessoas que estão cauterizadas, mas hoje está descendo uma autoridade aqui da parte de Deus, e Deus está dizendo: eu vou trazer sentimento de arrependimento. Aleluia. O pecado não vai ser empecilho para Deus operar. Quem recebe essa palavra nessa noite? Não baixa a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. O pecado não vai ser empecilho para Deus operar. O diabo que respeite essa igreja. Por quê? Porque o perdoador de pecado, o remidor de pecado, aquele que derramou sangue por mim e por você para perdoar pecado, vai perdoar os pecados aqui nessa igreja. E nós teremos liberdade para adorar o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Deus?
tópico, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão aí, irmãos? Primeiro Coríntios capítulo 6, verso 12. Lê para mim, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Algumas pessoas, irmãos, olha para cá, porque esse texto ele é tão extraordinário que algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não resisti, eu pequei. Ah, mas eu não aguentei, eu pequei. Ah, mas por que você está nessa vida de pecado? Não, porque eu não tenho força. O que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas me são, mas a Bíblia está dizendo que não me convém é porque eu tenho força de causar em mim uma ação de não conviver ou ser conivente com aquilo, sim ou não? Alguém vai colocar uma arma na sua cabeça e vai dizer: peca, fala mal, fofoca, cai adultério, rouba, mente, mata. Não, as ações do pecado elas são oriundas de nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É lícito eu estar numa empresa, numa vida secular, numa faculdade? É lícito ou não é, irmãos? Mas convém eu estar na roda dos escarnecedores contando piada? É lícito estar lá? Mas convém? Não convém. Não convém. É lícito eu estar num churrasco de família? Se eu não for, vão me chamar de antipático? Vai. Mas pastor, minha família, boa parte não é crente. Vai pro churrasco. Mas convém que eu esteja na roda de quem está falando de futebol, da atriz da Globo, de quem colocou silicone, de quem traiu o marido, do pastor A, do pastor B, do pastor C. Não convém! E isso está aprisionando muitos na igreja. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Deus quer tirar-nos das amarras do pecado. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu sei, irmão, que pregar contra pecado e levantar a mão para dar agora uma mensagem dessa não é fácil. Mas você podia glorificar Deus sim nessa noite, porque Deus está falando com você, porque Ele te ama, Ele está dizendo: eu perdoo, eu saro, eu curo. É o poder da minha palavra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmãos, o quarto ai de Isaías é que ai dos que fazem confusão moral. Eu explico por quê. Olha o verso de número 20. Diz assim, e por que, filho meu, andarias... Não, Isaías capítulo 5, versículo 20. Estava lá em Provérbios. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem que fazem da escuridade luz, e da luz, e fazem do amargo doce, do doce amargo. Ele está usando uma palavra literal e também figurativa. Ele começa usando uma palavra literal, depois ele vai fazer uma transposição para uma palavra figurativa, mas querendo dizer o seguinte: ai daqueles que fazem confusão moral. Como assim, pastor? O que é certo é errado, e o que é errado é certo, né? Esses dias eu vi um vídeo de um líder de mocidade, e ele foi saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu salvo a todas, eu salvo a todos, e eu salvo a todos com a paz do Senhor. O que é todos, irmão? O que é todos? A nossa língua portuguesa ela tem feminino e masculino, plural e singular. Só, não tem outra. É homem e mulher. Pastor, você está pregando isso? Estou pregando isso, irmão. Estou pregando isso porque é a palavra de Deus. Não existe todos. Existe todos. Existe homem e existe mulher. E eu como cristão, pastor, o que eu tenho que fazer? Se posicionar. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na loja que você trabalha, no shopping, lá onde você frequenta, você tem que se posicionar. Porque ser crente aqui é muito bom, irmão. Oh, aleluia. Oh, glória. Chamar o doce aqui de doce é muito bom.
essa palavra aí é muito amarga, não é doce não. Aí você vai dizer, não, essa palavra é doce, essa palavra sara. Mas essa palavra aí é homofóbica. Aí você vai dizer, não é homofóbica, essa palavra transforma. Mas essa palavra aí é preconceituosa. Não é preconceituosa não, porque o Deus da palavra, Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Essa confusão moral aqui, ela é para os nossos dias. Nós estamos vivendo isso aqui literalmente. Você que tem seu filho em escola pública ou escola que adere essas leis, você precisa se posicionar. Você não pode deixar um marmanjo entrar no banheiro da sua filha. Você não pode também deixar uma moça que acha que é moço entrar no banheiro do seu filho. Quem está aí, diga amém. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que isso é errado. E o profeta está dizendo, ai daqueles que dizem que o que é errado é certo, e o que é certo é errado. Você está aí, irmão? Ora, machuribica, maçuribica. A mesma condição existe em nossa sociedade hoje, irmãos. Viu? Vamos ler Provérbios, capítulo de número 17, verso 15. Vamos ler aqui. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 17, verso 15. O grupo do Aleluia vem também para o grupo de doutrina, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Viu você que fica aí concordando com o que os ímpios estão falando na televisão, dizendo assim, o meu pastor está errado mesmo, não precisa exagerar tanto assim não. Não, se ela quer ser homem, deixa ela ser homem. Se ele quer ser menina, deixa ele ser menina. Se ela quer trair o marido, deixa. Se ela quer dar essa vida, deixa. Eu não posso, irmão, porque um dia eu vou chegar lá nas bodas do Cordeiro e na hora que Jesus for servir, isso aqui é uma crença minha, conjectura minha, tá? Ele for servir a ceia, ele vai dizer, ô Jair, meu filho, cadê o Figueira Grande? Aí eu vou dizer, está aqui Jesus, mas está faltando um outro. Você não pregou a palavra lá, você não ensinou, você não cuidou da minha igreja. Aleluia. Eu vim para cá para pregar a palavra, irmão. Estou aqui para amar todo mundo, cuidar de todo mundo, respeitar todo mundo, abraçar todo mundo. Mas se a palavra deixar um ou dois com o bico torto, eu não estou nem aí. Eu quero olhar para o céu e ver Jesus assim na minha. Prega a palavra. Prega a palavra. Tem um ou dois que não está gostando, mas eu estou aprovando. Prega a palavra. Você está aí, irmão? O Salomão está dizendo que quem é conivente, quem aprova, quem está falando sobre tal assunto, do que é certo e do que é errado, é tão, olha o que diz a palavra, é tão abominável um como o outro. Misericórdia. Jesus amado. Então, pastor, se eu ligo minha TV e assisto Big Brother lá, e só uma conjectura, né, irmão? Porque aqui no Figueira ninguém assiste isso, né? Assiste, irmão? Que horas começa o Big Brother? Ninguém sabe, tá vendo? Porque ninguém assiste. Mas o Big Brother, irmãos, é uma coisa tão nojenta que lá tem homossexualidade, tem beijo gay, tem traição de casais, tem promiscuidade para os jovens. E tem gente que paga aquela, desculpa a palavra, irmão, mas é uma palavra... Ela é pejorativa, mas não é uma palavra que cabe dentro do nosso contexto. Aquela miséria, tem gente que paga aquilo e fica vendo aquilo 24 horas. Aí depois ele chega no culto, entra janeiro, fevereiro, chega em setembro, chega dezembro, tem festa das irmãs, festa da mocidade, festa do coral, festa dos adolescentes. Ele fala, mas Deus não fala comigo, eu estou tão gelado, estou tão gelada. É porque você precisa voltar àquela chama lá do primeiro amor. Que chama é essa, pastor? A chama que você sabia o que era certo e o que era errado, o que era mentira e o que
que é a verdade. O que é a verdade, pastor? A verdade está aqui, é a palavra. Anda por ela, come ela, mastiga ela, viva ela, e você vai ver o que Deus vai fazer lá na sua casa e na sua vida. É a palavra. Nós temos que amar, respeitar, andar pela palavra. A palavra confronta o mundo, mas a palavra nos traz vida. Quantos podem glorificar o Deus da palavra nessa noite? Aleluia! Eu vi uma foto no Instagram essa semana que me chateou muito, irmãos. Muito. Eu deixei de seguir a pessoa. É preconceito? Não. É para não passar nervoso à toa, sabe? É um jovem que eu tinha na minha cidade. Ele tinha alguns problemas. Qual o problema, pastor? Um dos problemas dele, ele não se assumia, nem lá nem cá. Quem entendeu, diga amém. E quando ele tinha dia que ele tinha ocasião que ele estava muito para lá, e ocasião que ele estava muito para cá. Às vezes ele estava muito para lá e ele, pastor, eu não aguentei um jovem na minha faculdade assim. Ou então ele, pastor, é uma menina da congregação e tal, eu fiquei com ela. E um dia eu falei para ele, meu querido, você não vai mais poder cantar na mocidade. Eu vou falar com o pastor para ele disciplinar vocês, ele está em pecado. A mãe dele chegou em mim na porta da sede, assim, no setor 45, e falou assim: você não tem amor nos jovens. É melhor meu menino lá no mundo pecando e aí cantando. Eu falei, nem lá e nem aqui. É melhor ir lá no banco sentado se arrependendo do pecado. Ela falou, não concordo, tem que ficar aí. E se você não deixar, eu vou processar você. Aí eu falei, minha irmã, eu fiz um negócio de tudo aquele dia com aquela irmã. Eu falei para ela, irmã, posso dizer uma coisa para a senhora vai passar a mão no seu filho? Vou. Vai mesmo? Vou. Então vamos conversar com o pastor. Na frente do pastor eu falei, olha, se eu estou pautado na palavra e o que eu estou dizendo é com amor pela vida do seu filho, e se o que a senhora está me dizendo é uma afronta e Deus está reprovando, o tempo vai dizer quem está errado. Irmão, pastor tem que ter um pouco de autoridade também. Não é pecado não. Tem pastor que corre, não. Se é contra o pecado, é que você apanhe. Mas pregue a palavra. Aleluia, Jesus. Sim ou não? Quem está aí pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, irmão. Isso é a palavra de Deus. Deus está precisando levantar Micaías nesses últimos dias. Deus está precisando levantar Elias. Homens que não tem medo de pregar a palavra, pregar a verdade. Não tem, irmão. Tem pessoas que têm medo. Eu vou perder. Não vai perder. Você vai ganhar. Porque eu poder da palavra. Eu vou profetizar aqui nesse culto de doutrina. Pastor, é culto de ensino, é didático. Vou profetizar. Não vai faltar palavra. E o poder da palavra vai encher os bancos. Pelo poder da palavra. Poder da palavra. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Aí eu vi a foto no Instagram. Ele com o cabelo grande. Depois eu vou dizer para minha esposa quem é. Nem comentei com ela. Com o cabelo grande. De batom, afinou o nariz, colocou enchimento e virou uma menina. Aí quase que eu falei para a mãe, quase que eu liguei para a mãe, não vou fazer isso, né? Ela deu vontade de ligar e falar, e aí? Lembra o texto que a gente leu no outro tópico de Salomão? Não aceitou a correção, andou na loucura, olha como é que está o seu filho agora. E eu falo com muito temor, muita dor no coração, irmão. Mas muitos jovens que estão nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, não é culpa do pastor, não é culpa do líder da mocidade, não é culpa do diácono. A culpa começa lá na casa, quando o pai vê ele até 3:30 da manhã, na madrugada, no celular, vê ela conversando no Tinder, vê ela conversando em videochamada e não chama a atenção. Mas hoje Deus está tratando com os pais e dizendo, não ocultes. Você está aí, irmão? Glória a Deus. Dá para você levantar a mão e dar glória a Deus com essa palavra? Se eu fosse você, eu nem baixava a tua mão para receber o que Deus está falando no meu coração. Nem mal sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Não baixa a tua mão. Deus está te dando autoridade para você gritar e ser um escudo proclamo lá na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Hoje,
irmãos, o que é certo é errado. E o que é errado? Eu estava conversando com o filho do pastor Veiga, o Renan, que está na Europa. Ele falou, pastor, como está difícil ser missionário na Europa. As igrejas que John Wesley pregou, Stuart pregou, tantos heróis da fé pregaram. Você chega nas igrejas lá, aí você está orando, vem uma irmã assim, puxa o seu paletó, um bilhetinho assim. Ela fala, ó pastor, o que o povo quer ouvir hoje? Fala sobre casamento. Aí ela traz outro bilhetinho e fala, ó pastor, o que o povo quer ouvir hoje? Fala que Deus vai abençoar a Europa. Ó pastor, eles querem que a mensagem que seja pregada é o que eles querem ouvir. Por isso que é o continente hoje que mais sofre com frieza espiritual. Não sei se nós vamos tratar desse assunto na escola dominical, nós estamos falando sobre avivamento, mas hoje é um continente onde mais o islamismo cresce e o cristianismo desaparece. Aquelas igrejas pentecostais do século passado não existem mais, porque eles querem ouvir mensagens que massageiem o ego. Mas hoje no culto de doutrina, num bairro de periferia, da zona sul de São Paulo, numa igreja bonita como essa, você é privilegiado, porque você está aqui, ouvindo um pastor gritar no teu ouvido que pecado ainda é pecado, e que Jesus ainda perdoa pecado, que você vai morar no céu. Era para você levantar a tua mão. Tu não tem chave de apartamento no bolso, nem carro lá estacionado do ano, mas você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você podia levantar a tua mão, dar glória a Deus, porque Deus está falando, eu ainda falo com a minha igreja. Quantos podem levantar a mão e glorificar Jesus? Nós somos privilegiados, irmãos. Essas igrejas estão mortas. Ele falou, a gente não sabe o que pregar, porque o povo, eles querem ouvir o que eles querem, né? Não é o que não é o que Deus dá para nós. Que Deus dê graça para esses missionários. Quantos prometem orar por esses missionários, irmãos? A Deus abençoar eles. Olha para cá, para a gente encerrar. Ai daqueles que corrompem a justiça. Versículo de número 23 diz assim o verso. Número 23, vamos ler lá. Glória a Deus. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Olha isso, irmão. Né? Eles querem tapar o erro do outro por causa, ou às vezes de uma influência, ou porque é um amigo. Eu conheço pastores que sofrem porque, por exemplo, ele foi duro para corrigir alguém e não foi tão duro para corrigir outra pessoa. A correção tem que ser a mesma para um presbítero, quanto para um diácono, quanto para um jovem. É o poder da palavra. Não pode haver passagem de pano. O que tem que haver é a vara e o cajado. Depois você vem com esse mel aqui maravilhoso que sara toda e qualquer ferida. Aí você tem que pregar a palavra. Não pode haver encobertamento, não pode haver proteção. O que tem que haver é amor. E muitas vezes no amor, a palavra que você vai ouvir não é o que você quer, mas é Deus dizendo, eu te amo, quero sarar você. Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia. Eles eram incapazes de executar a justiça de forma justa, irmão. Naqueles dias lá, eles não conseguiam executar a justiça de forma justa, né? Eles justificavam as ações dos ímpios. Os ímpios pecavam, eles iam lá e justificavam, né? Desonrando aqueles que eram justos diante de Deus. Eles eram incapazes também de executar a justiça, porque eles tinham aceitado subornos. O que tem de obreiro, de pastor que aceita suborno? Você está aí? O que Deus está falando com você aqui nessa noite é: não aceite suborno! Não aceita! Ah, mas eu vou ficar só mais um pouquinho para te dar mais um beijinho. Ah, mas eu vou te levar numa festinha. Ah, mas eu vou te dar isso. Não aceita! Aceita o que vier da palavra! Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Irmãos, é o que Deus colocou no meu coração para essa noite. Tempo não dá para a gente continuar, tinha muita coisa ainda. Mas a quantos Deus falou nessa noite? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Maria Matos. Maria Matos, ela está completando mais um ano de vida. Vem aqui, minha querida.
para receber oração. Irmã Maria Matos completa 52 anos hoje. Colocaram aqui sua idade, ó. Glória a Deus. A irmã está jovem ainda. Aleluia. Eita, tá uma moça ainda, podia estar cantando na mocidade. Deus abençoe minha irmã, viu? Parabéns pelo seu aniversário. Estende as mãos para cá, meus irmãos. Senhor, abençoa a tua filha que completa mais um ano de vida. Dá vitória para ela, dê graça, abençoa-me além de tudo. No doce nome de Jesus, Senhor. Abençoa a sua família, a sua saúde. Dê graça para a tua serva, Senhor. Em nome de Jesus. Também os teus filhos que estarão contribuindo ali na saída do templo, Senhor. Abençoa os dizimistas e ofertantes da tua casa. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. E a igreja diz que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas eternamente. A igreja diz: Ô irmão, você fica ofendido se você pedir para você segurar a mão do teu irmão aí? Então segura bem forte aí. Aqui no culto também, segura aqui, irmão César, dos obreiros, as crianças. Encara teu irmão aí e fala para ele: irmão, I love you. Dê um abraço nele e fala: te espero amanhã no ensaio, te espero quinta-feira no culto das irmãs, sábados. E no final de semana Deus tem mais para nós, viu? Quantos podem glorificar a Deus por essa doutrina? Diga amém! Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Luto contra vozes que me dizem que eu